Evangelho, domingo dentro da oitava do Natal do Senhor, festa da Sagrada Família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo dentro da oitava de Natal, festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar no domingo, dentro da oitava de Natal, a festa da Sagrada Família de Nazaré. E nisso somos convidados a bendizer e glorificar a Deus pela família que temos, pela família que o Senhor nos concedeu. Hoje, por excelência, podemos dizer que é uma festa em família e uma festa para a nossa família. Como vamos ouvir daqui a pouco a homilia do Papa São Paulo VI, a nossa família é um dom de Deus e a família de Nazaré nos ensina a viver em família, olhando o testemunho do amor entre a Virgem Maria, São José e o menino Jesus. Nós podemos aprender de maneira concreta como viver a nossa entrega de amor em família. O Evangelho de hoje trouxe a continuidade do texto lucano do nascimento de nosso Senhor. Ontem ouvimos o texto e ontem o texto de Mateus, na festa de Santo Estevão, e
um texto muito significativo. A celebração de Santo Estevão é uma celebração muito marcante nesse momento sucessivo ao Natal, onde celebramos o primeiro mártir, aquele que em tudo seguiu Jesus e que entregou sua vida por amor a Cristo. O discípulo do Senhor é aquele que entrega sua vida junto ao seu Senhor, junto com Ele. Como o Senhor entregou a sua vida pela salvação dos homens, nós entregamos a nossa vida também em comunhão com Cristo pela obra de salvação de nossos irmãos e irmãs. E aqui é preciso, para que isso aconteça, que nós consigamos amar como Jesus nos amou. Amar a nossa humanidade, amar a humanidade do nosso irmão com o mesmo amor presente no coração de Deus e desejar a santidade como acontecimento da graça de Deus sobre a nossa humanidade, sobre a humanidade do nosso irmão, da mesma forma como Deus a deseja. E ontem ouvíamos São Fulgêncio Rupestre, bispo, na liturgia das horas, que escrevia a respeito de Santo Estevão, marcando aquilo que foi a conclusão da nossa meditação. O que, pela eloquência do Espírito de Deus, aqui é uma característica que o padre ontem não comentou, aproveito para trazer hoje para nós. Por mais de 3 vezes, Lucas faz a referência ao falar de Estevão como homem pleno do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo. E eu e você, no dia do nosso batismo, que recebemos a graça do perdão dos nossos pecados e assim voltamos à dignidade da origem que o Senhor sempre desejou para a nossa humanidade, uma humanidade santa, isenta do pecado, uma humanidade capaz de conter a plenitude do Espírito Santo, como aconteceu sobre a Virgem Maria, a sua humanidade santíssima, sem marcas, cheia, sem máculas, cheia, plena do Espírito Santo. No dia do nosso batismo também recebemos a plenitude do Espírito Santo quando fomos perdoados de todos os nossos pecados e o Senhor, a cada vez que renova a graça do seu perdão, renova a força dos sacramentos, é para que vivamos como homens e mulheres plenos do Espírito Santo. Então, durante o texto, São Lucas observa que Estevão era homem pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e cumprindo aquilo que diz Mateus no capítulo 10, o Espírito virá em nosso socorro e responderá em nosso favor, nos dará a palavra no momento da perseguição. Isso se cumpriu na vida de Estevão e nós ouvimos ontem esse testemunho. E não só isso, escreve São Fulgêncio Rupestre, com toda a eloquência do testemunho, da catequese, do ensinamento que Estevão apresentou aos seus algozes, não foi suficiente para que acontecesse a conversão do coração deles. Então Estevão apela para a oração. Se não se converteram pelo anúncio, se não se converteram pela exposição do testemunho, Estevão não tem dúvidas. Se lança a súplica e a oração pelo perdão, vai tocar a parte mais sensível do coração de Deus, pedindo que o Senhor tenha por eles misericórdia. Como nós pedimos diante do reconhecimento da nossa fragilidade, como nós pedimos diante do reconhecimento da nossa fragilidade, que o Senhor olhe o amor que sente por nós e não a feiura dos nossos pecados. E essa é a forma que constatamos sobre a nossa humanidade, a única forma possível de superarmos o pecado, porque com toda a consciência, com todo o testemunho acumulado, com toda a iluminação da palavra de Deus, ainda com facilidade voltamos a desejar a maldade, a perversão e aquilo que ofende a Deus e que deforma a beleza restaurada pelo sangue redentor de Cristo. Então, em consciência, suplicamos, Senhor, tende piedade de nós, só pela sua misericórdia é que seremos santos, só pela sua misericórdia é que seremos salvos. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, assim nós falamos na Santa Missa, a fé que anima o meu coração, Senhor, tende misericórdia.
Dai-me do teu perdão, dai-me da tua misericórdia, porque sem isso será impossível ser santo, e o Senhor, comovido, oferece por nós o seu perdão mais uma vez e a sua misericórdia, nos purifica, nos livra do pecado para que nós possamos viver a plenitude do Espírito. Então, da mesma forma, nós somos chamados a olhar pelos nossos irmãos e irmãs e não olhar para a feiura, para a deformidade que o pecado causa em suas almas, mas a olhar para a beleza da humanidade, a suplicar que o Senhor pouse os seus olhos. Mas como posso suplicar pelo meu irmão que o Senhor pouse os seus olhos sobre o amor que sente por eles, se os meus olhos se pousam só sobre a maldade, sobre a perversão, sobre o pecado, o orgulho, a soberba, a vaidade que está presente no coração do meu irmão? Os meus olhos, vendo isso presente no meu irmão, devem ser capazes de reconhecer, como reconheço sobre a minha própria natureza humana, vejo sobre mim, melhor do que qualquer outro, a incidência e o acontecimento dos pecados. Mas na hora que vou diante de Deus, vou suplicar a Ele que tenha misericórdia, que recorde do amor que sente por mim e me socorra em nome desse amor que Ele sente por mim. Então, quando olho para o pecado e a miséria na vida do meu irmão, sou chamado a cumprir o mesmo ato, a ir a recordar o amor que sinto por ele, recordando o amor que Jesus sente por ele. E vou suplicar ao Senhor que tenha misericórdia pelos pecados que o meu irmão cometeu contra mim, recordando-se do amor que Jesus sente por ele. E pedindo ao Senhor que me faça ter sempre um amor e um coração de amor pelo meu irmão. É dali que nasce a súplica de perdão. É dessa experiência que nasce a reparação. O eu te perdoo pelo mal que você me fez, essa frase, essa verdade se cumpre a partir dessa experiência que nos entrega o Natal. E que ontem meditávamos ao recordarmos Santo Estevão. E um dos lugares onde mais temos a necessidade de exercitar essa experiência do perdão, que nasce do reconhecimento do amor do Senhor pela nossa humanidade, Ele que escolheu fazer trono, o seu trono sobre a nossa humanidade. O Salmo nos diz: o céu é o trono de Deus, a terra, o escabelo de seus pés, onde Ele apousa, o tapete onde Ele apousa os seus pés. Mas eis que o Senhor, adorado eternamente e contemplado pelos serafins e querubins, escolheu um outro trono. Trono feito por suas mãos. Ele não veio habitar numa casa construída por mãos humanas, mas numa casa que Ele construiu com suas próprias mãos. E que Ele constrói e reconstrói, como falávamos ontem, várias vezes, que Ele limpa e purifica várias vezes, mas Ele não abre mão de fazer dessa casa a sua casa, de fazer dessa casa o céu. E é a nossa humanidade, esse lugar escolhido por Deus. E é exatamente na nossa família, no seio da nossa família, e os nossos irmãos e irmãs consagrados vivem essa mesma experiência dentro das comunidades religiosas, dentro das comunidades paroquiais, nossos irmãos sacerdotes. Ali, de maneira especial, vivemos essa nossa experiência em família. E é exatamente nesse ambiente onde provamos os maiores desafios para acolher a humanidade ferida de nossos irmãos e irmãs. Não se esqueçam, meus irmãos, Jesus veio acolher a nossa humanidade ferida. Recebeu da Virgem Santíssima a humanidade sem a ferida do pecado, isento do pecado, mas abraçando a nossa humanidade, amou-a até o fim e sofreu sobre si todas as consequências que o pecado causa sobre a vida dos homens. Existe a aliança com o pecado, uma imediata consequência, que é aquela
da perda do estado de graça. Essa experiência o Senhor jamais fez. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, isento do pecado. Em tudo como nós, exceto no pecado. Porém, o pecado deixa uma outra consequência, que é aquela desordem ou o efeito do desamor contra toda a criação e contra o irmão. Contra, por assim dizer, a própria carne. Ou seja, contra a humanidade do outro. E o Senhor tomou sobre si essas dores, porque amando-nos, amou-nos até o fim. Ele acolhe a cada um de nós debaixo dessa consequência do pecado. Tanto que hoje ouvimos Simeão dizer para a Virgem Santíssima que uma espada lhe trespassará a alma. E a ti, uma espada te transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. A verdadeira filha de Sião, Maria Santíssima, suportará, diz o comentário da Bíblia de Jerusalém, em sua própria vida o destino doloroso de seu povo. Juntamente com seu filho, estará no âmago dessa contradição pela qual os corações deverão revelar-se, ou a favor ou contra o Senhor. Jesus veio, como vai escrever São Paulo, quando ainda éramos inimigos, para nos trazer o perdão. Morreu por nós quando ainda existia inimizade, como entrega de amor e de aliança de paz. Então, nós somos chamados a acolher nossos irmãos e nossas irmãs que trazem uma humanidade ferida, uma humanidade que está muitas vezes perturbada, deformada pela presença do pecado, ou seja, aonde a graça de Deus, por conta da aliança estabelecida com o pecado, foi perdida. Mas aquela humanidade, nesse estado tão lamentável, continua sendo amada por Deus. E Deus tem urgência em poder outra vez santificá-la. O sangue redentor de seu Filho foi derramado para perdoar essa humanidade ferida. Como oferecer o perdão sem acolhê-la e abraçá-la por primeiro? E esse é o primeiro socorro que nós, pela celebração do Natal, precisamos sempre pedir ao Senhor na hora de nos relacionarmos com a nossa família. Ajuda-me, Jesus, a abraçar a humanidade ferida de meus familiares e de meus irmãos de comunidade, de meus paroquianos. Ajuda-me, Jesus, a sentir a compaixão que o Senhor sente em seu coração diante da humanidade do meu irmão e da minha irmã que perdeu a beleza da graça que lhe foi concedida pelo perdão de seus pecados. Essa humanidade ferida de morte, essa humanidade deformada, mas que o Senhor, comovido de amor, permanece amando e acolhe. Assim como o Senhor entrega sua vida pela santificação dessa humanidade de meu irmão e minha irmã, assim como Estevão entregou a sua vida, suplicando a santidade, a santificação daqueles que o conduziam à morte, amando, acolheu e acolhendo por ela se entregou. Eu também quero, Jesus, e preciso do socorro da sua graça, e preciso da ação do teu Santo Espírito. Eu também quero conseguir acolher a humanidade ferida pela ruptura da aliança com a graça de Deus, a humanidade ferida de meus familiares, a humanidade ferida de meus irmãos de comunidade, a humanidade ferida de meus paroquianos. Ajuda-me, Senhor, a acolhê-las. E não apenas a acolher, nós precisamos suplicar ao Senhor a graça e o socorro para sermos capazes de acolher, mas como vimos, o Senhor acolhendo a humanidade ferida, toma sobre si as consequências
e permanece amando até o fim. Então ajuda-me, Senhor, a acolher e a ter um coração sensível diante do sofrimento que vejo presente na humanidade do meu irmão. Tem dois sofrimentos, como o padre falou. O primeiro sofrimento é a ausência da graça, que deixa aquela alma profundamente desajustada e em falta de paz. Uma inquietude que o pecado traz, que é uma contínua amargura, um contínuo mal-estar, uma agressividade que não passa, um descontentamento sobre a vida, sobre tudo, que se abate sobre os outros, que se abate ao seu redor, que se faz sentir à sua volta, em tantos modos e maneiras. E é natural que, por amor, nós possamos ir ao encontro do outro, oferecendo por ele uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de correção quando for necessário, uma palavra forte para poder fazê-lo despertar outra vez, se está se tornando sempre mais adormentado no seu desejo, na sua aliança com Deus. Mas todas essas palavras e esses gestos precisam nascer de um coração que, por amor, está disposto a suportar as contradições do seu irmão. Você está entendendo? Não só existe ali um sofrimento que eu estou vendo acontecendo dentro do outro, que foi a perda da graça de Deus, mas existe uma consequência desse sofrimento que se abate sobre mim, que eu sinto sobre a minha carne. Não só o que eu estou vendo enquanto sofrimento na vida do outro, mas um sofrimento que se abate sobre mim, que eu recolho sobre a minha carne, sobre a experiência do meu relacionamento com ele em família, com ele e com as pessoas com quem ele se relaciona, com quem nos relacionamos, enfim. E o quanto o meu coração está pronto o meu coração, Senhor, como diz o salmista, para acolher essa contradição. Esse homem, essa mulher que vive essa contradição, ou seja, que tem um desejo por Deus, mas que por conta do pecado que ainda se move dentro de si, não consegue consolidar esse desejo de Deus e realiza tudo aquilo que é contrário. Desejando amar e fazer o bem, realiza o que é mal. Caminhando comigo na vida de família, onde deveríamos amar-nos uns aos outros, muitas vezes não me ama. Vivendo comigo e dividindo comigo os momentos de oração e a súplica pela vinda do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, se fecha. Existe uma contradição, um efeito de contradição, que eu preciso da ajuda da graça de Deus para suportar. Então, são dois movimentos. Acolher o meu irmão que vejo ferido pelo pecado, ou seja, por conta da maldade, da malícia, o seu coração se tornou cheio de soberba, de orgulho, de vaidade e insensível. O seu coração se tornou prepotente, se tornou profundamente violento, se tornou hostil à misericórdia. Então eu estou vendo ali um sofrimento que está acontecendo, a humanidade ferida do meu irmão, e eu abraço, pois o Senhor veio e abraçou a nossa humanidade ferida pelo pecado, tomou sobre si também as nossas dores. Aqui entra o segundo momento, também a contradição dessa humanidade ferida. Então sou chamado a acolher a humanidade ferida do meu irmão, mas também a suportar as contradições. Não porque aceito que as contradições aconteçam, mas porque se eu não as suporto, como conseguirei permanecer ao lado do meu irmão? Stefano, desculpa que toda hora sai Stefano, porque Estevão em italiano é Stefano, suportou as pedras, suportou as calúnias, suportou as mentiras que foram ditas contra ele. Foi preciso
suportar as contradições do coração daqueles que diziam buscar a Deus de maneira sincera, mas que faziam tudo isso contra Ele. Ele não suportou aprovando aquelas atitudes porque são pecados, ele não pode aprovar aquelas atitudes, mas para que pudesse permanecer rezando por eles até o fim e entregando a vida até o fim, era preciso suportar. E a gente viu Estevão suplicando ao Senhor que pudesse vir em seu socorro e receber o seu Espírito. Hoje é o dia de pedirmos à Sagrada Família essa graça. Vem, Senhor Jesus, a ajudar-nos, a amarmos-nos uns aos outros. Como? Amando a humanidade ferida de meu irmão e de minha irmã. Dai-me, Senhor, força e coragem para suportar as contradições de meu irmão e de minha irmã e permanecer assim amando e anunciando a sua palavra e testemunhando o seu amor por ele, não obstante todo o peso que a contradição possa trazer sobre nós e todo o desgaste que possa acontecer. E quando, Senhor, ainda assim, as palavras não forem suficientes, o testemunho não for suficiente para que o meu irmão abandone o pecado e supere a contradição e volte à aliança da graça, eu então me lançarei aos teus pés, suplicando, perdoai-os, Senhor, pois não sabem o que fazem. Perdoai-os, Senhor, como dizia São Fulgêncio Rupestre, quando o discurso e a palavra não foi suficiente, então Estevão suplicou pela misericórdia de Deus, pela oração. Se a palavra e o anúncio não foi suficiente, a oração conseguiu completar o que faltava. E Paulo, que era o seu carrasco, hoje está com ele cantando a glória do reino dos céus. E aqui entra também esse pedido. Me destes uma família, Senhor, me colocastes nessa comunidade, para que todos nós cantemos juntos as alegrias do reino dos céus. E eu te suplico, pelo teu santíssimo nome, santifica-nos, Senhor, para que nós possamos cantar juntos as alegrias do reino dos céus. Essa é uma súplica que vai feita. Vejam, trago para vocês a oração de Madre Teresa de Calcutá, falando sobre a família de Nazaré. Madre Teresa, um dia, escrevendo sobre essa passagem da Sagrada Família em Nazaré, uma de suas meditações, ela escreve no texto chamado Um Caminho Simples, essa belíssima oração, recomendada a todas as famílias, porque vai exatamente de encontro a essa tríplice súplica. Ué, padre, mas o senhor falou de duas coisas. Por que tríplice? O senhor falou sobre acolher a humanidade ferida do meu irmão e suplicar a Deus a força para acolher as contradições, ou seja, não desistir do outro quando as contradições pesarem sobre a minha carne, né? Então, ter a compaixão de Deus para sentir misericórdia do outro quando vemos o pecado presente, ou seja, quando vemos a humanidade ferida do outro. E, ao mesmo tempo, pedir a fortaleza do Espírito Santo e pedirmos o dom da paciência ao Divino Espírito Santo, para que também o nosso coração, como o coração de Estevão, seja pleno do Espírito Santo e nós possamos acolher e suportar a contradição do irmão que pesa sobre nós e não desistimos dele. Aqui está a terceira súplica, a tríplice súplica. Como assim, Padre? Que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo. Para isso é preciso que eu e você peçamos cotidianamente a Deus misericórdia. É aquela primeira parte da meditação de hoje. Eu reconheço sobre a minha humanidade a necessidade do socorro de Deus. E essa súplica, ela é perene, é a súplica que vai
passo a passo, nutrindo a minha alma e preparando o meu espírito, ajudando-me a estar em comunhão com Deus, vivendo o estado de graça, para que assim eu possa ser em favor do meu irmão um olhar misericordioso e um ato de súplica pela santidade, e uma entrega de súplica também pela santidade. E aqui Madre Teresa nos ensina essa oração que vem de maneira especial cumprir esse primeiro passo. Qual? De buscar ter cotidianamente no meu coração essa súplica pela misericórdia do Senhor e essa certeza que o Senhor vem em nosso favor. Escreve assim Madre Teresa de Calcutá. Podeis rezar a Sagrada Família, minhas queridas filhas, pela vossa família também, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus e que nos deste um modelo de vida na Sagrada Família de Nazaré, ajudai-nos, ó Pai Santíssimo, a fazer da nossa família uma nova Nazaré, onde reinem a alegria e a paz entre nós. Que ela seja profundamente contemplativa, ó meu Deus, intensamente eucarística e vibrante de alegria. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a permanecer unidos na felicidade e também nas dores, graças à oração em família e aos momentos em que louvamos juntos o Teu nome. Ensina-nos a reconhecer Jesus em cada membro da nossa família, mas em particular nos que mais sofrem pelas dores da vida e pelo pecado. Que o coração eucarístico de Jesus torne o nosso coração manso e humilde como o dele, por todos aqueles que nos foram confiados, especialmente pelos de nossa casa. Ajudai-nos, ó bom Deus, a corresponder santamente à nossa vocação familiar. Que sejamos capazes de nos amar uns aos outros, como o Senhor ama cada um de nós, a cada dia mais, e de perdoar os pecados uns dos outros, como Tu nos perdoas os nossos pecados. Dai-nos, Pai amantíssimo, a tomar ajudai-nos, Pai amantíssimo, ajudai-nos, Pai amantíssimo, a tomar o que nos dais e a dar o que nos tomas com um coração sorridente. Ó coração imaculado de Maria, causa da nossa alegria, roga por nós, Senhora. Santos anjos da guarda e São José, sede sempre a nossa companhia. Guiai-nos e protegei-nos e levai-nos para junto de Jesus. Amém. Belíssima oração que Madre Teresa nos ensina e que nos oferece para poder rezarmos em família e para poder rezarmos pela nossa família. Hoje, a Liturgia das Horas também nos traz uma alocução do Papa Paulo VI a respeito da família de Nazaré, dizendo que Nazaré nos traz uma lição de humildade, uma lição que nos leva a viver em família segundo o coração de Deus. E aqui tem uma beleza particular, porque o texto de hoje, como ouvimos, conta a apresentação de Jesus. Lucas faz toda a exposição da tradição, de que pela lei de Moisés era necessário que fosse apresentado todo filho macho, que abre o ventre materno, deve ser consagrado ao Senhor. E nós vemos então Maria e José e o menino Jesus cumprindo todos os preceitos da lei, inclusive para o rito de purificação, quando, da parte da Virgem Santíssima, na concepção virginal do seu parto, o parto virginal da Virgem Maria e a concepção de Nosso Senhor, enfim, não foi, o ventre não foi fecundado por um varão, então não estavam obrigados a esses ritos de purificação
segundo a qualidade do evento realizado por Deus. Entretanto, para se manter em comunhão com a tradição do seu povo e para cumprir os preceitos do Senhor, se apresentam e realizam cada um dos atos previstos pela lei de Israel. Lei abençoada pelo Senhor. Assim como vão escrever os padres da igreja, que Jesus entra nas águas do batismo de João, não para ser santificado por essas águas, mas para que todo aquele que nelas entre possa participar da graça do Filho de Deus, ou seja, ele entra para santificar as águas. A inserção no povo eleito de Deus, segundo a tradição que foi selada com Abraão, era pela circuncisão. Então Jesus é circuncidado e assim passa a fazer parte do povo eleito de Israel, segundo a tradição antiga. Nós, cristãos, não temos esse sinal da circuncisão. O Concílio de Jerusalém foi o primeiro concílio ecumênico realizado pelos apóstolos, por assim dizer, primeiro concílio ecumênico, selou que o rito da circuncisão, o rito antigo de Israel, não era obrigatório. E nós passamos a fazer parte do povo eleito pelo batismo, pela celebração do santo batismo. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha! Então, estamos vendo aqui Jesus, Maria e José, e eles oferecem pelo rito de apresentação e purificação as 2 pombinhas, que era a oferta dos mais pobres. Eles oferecem a Deus. E ali se passam os 2 episódios. Simeão, que abençoa a Virgem Maria, que toma Jesus nos braços, ele que esperava a consolação de Israel, movido pelo Espírito Santo, homem justo e piedoso, encontra Jesus. Todo aquele que busca a justiça e vive a piedade, movido pelo Espírito Santo, encontrará sempre Jesus. Guardem no coração isso. Depois Ana, a profetisa, que também vai ao templo, ela que servia a Deus dia e noite, ao chegar ali naquela hora, agradece a Deus por ver o menino, toma em seus braços, ela que esperava a redenção de Israel. Então aquele que buscava, que esperava a consolação de Israel e aquela que esperava a redenção de Jerusalém se encontram juntos num hino de louvor e de ação de graças a Deus, porque nos foi entregue o Salvador. Bendita família que se apresenta no templo do Senhor para anunciar-nos a presença do Senhor e nosso Salvador. Diante disso, Papa São Paulo VI nos escreve na locução do dia 5 de janeiro de 1964 o seguinte texto: Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e penetrar o significado tão profundo e tão misterioso dessa manifestação tão simples, tão humilde e tão bela do Filho de Deus. Talvez se aprenda até sensivelmente a imitá-lo. Aqui se aprende o método que nos permitirá compreender quem é Cristo Jesus. Aqui se descobre a necessidade de observar o quadro de sua permanência entre nós, os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo de que Jesus se serviu para revelar-se ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem um sentido. Aqui nesta escola compreende-se a necessidade de uma disciplina espiritual para quem quer seguir o ensinamento do Evangelho e ser discípulo de Jesus Cristo. Oh, como gostaríamos de voltar à infância e seguir essa humilde e sublime escola de Nazaré minuciosamente. Como gostaríamos, junto a Maria, de começar a adquirir a verdadeira ciência e a elevada sabedoria das verdades divinas, aprendendo pelas mãos da Virgem Santíssima também o que for ensinado a Jesus. Mas estamos apenas de passagem. Temos de abandonar este desejo e continuar aqui onde estamos o estudo. Nunca terminado, o estudo do conhecimento do Evangelho. Não partiremos, porém, antes de colher as pressas
e quase furtivamente algumas breves lições de Nazaré, que quero agora dividir com todos vocês. Primeiro, uma lição de silêncio, que renasce em nós a estima pelo silêncio, essa admirável e indispensável condição do espírito. Em nós, assediados por tantos clamores, ruídos e gritos, pensamentos e ideologias em nossa vida moderna, barulhenta e hipersensibilizada, precisamos recuperar o silêncio. Ó silêncio de Nazaré, ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres capazes de edificar o nosso coração e realmente nos aproximar de Deus. Ensina-nos a necessidade e o valor das preparações antes da Santa Missa, antes dos santos mistérios celebrados do Senhor, a preparação do estudo, da meditação, da vida pessoal para a realização das atividades cotidianas e da vida interior, da oração que só Deus vê no segredo e precisa do silêncio para ser preparada e bem celebrada também. Uma lição de vida familiar que Nazaré nos ensina o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável. Aprendemos de Nazaré o quanto a formação que recebemos é doce e insubstituível. Aprendemos qual é sua função primária no plano social. Uma lição de trabalho. Ó Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Aqui restabelecer a consciência da nobreza do trabalho. Aqui lembrar que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, nem para conquistar as coisas que desejamos, mas que sua liberdade e nobreza resultam, mais que de seu valor econômico, dos valores que constituem o seu fim, ou seja, dos valores que nos levam até Deus. Em outras palavras, o trabalho vale enquanto nos faz viver os valores eternos e é santificado porque nele também vivemos os valores eternos. Finalmente, como gostaríamos de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu divino irmão, um profeta de todas as causas justas, o Cristo, nosso Senhor, que veio para a nossa salvação. E juntamente com essas palavras tão inspiradas do Papa São Paulo VI, possamos hoje rezar em família e bendizer o nome do Senhor por todas as graças que tem nos concedido. E a exemplo do testemunho de Santo Estevão e das meditações desses últimos dias, dentro da oitava de Natal, renovarmos a nossa aliança de amor, como o Senhor nos ama, para que a nossa casa, a nossa família, seja um lugar de santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.